Nosso programa Encontro Fraterno de hoje tem como convidado Saulo Gomes, um jornalista que esteve ao lado de Chico Xavier por mais de 30 anos. Nosso programa é especial porque será transmitido também para o programa Espaço Espírita e o canal Tá na Web. Saulo, é um prazer tê-lo aqui conosco. Prazer é meu, essa alegria que tenho de, por esse Brasil afora, há mais de 40 anos, mostrar e falar da obra benemérita de Chico Xavier, em favor principalmente dos menos favorecidos em todo o Brasil. Eu realmente, nos meus 56 anos de trabalho jornalístico, completei agora nesse ano, em janeiro, eu entrevistei algumas das maiores personalidades do mundo político, inclusive de outros países, cujos nomes não cabem agora aqui. Mas de todas as entrevistas que fiz, sem dúvida, a mais salutar, a mais importante, até em termos de bem-estar para o brasileiro, foi a minha entrevista com Chico Xavier em 68. E 3 anos depois, o Pinga Fogo, também na TV Tupi. Saulo, para a gente começar, como que o senhor conheceu Chico Xavier? Em 1961, eu era repórter contratado da TV Tupi do Rio de Janeiro, vou sintetizar a resposta, e conheci e fui repórter de um programa chamado As Grandes Reportagens, na TV Tupi do Rio de Janeiro, que ainda era a capital da República. Esse programa era dirigido pelo Davi Nasser, o grande repórter da revista O Cruzeiro, que em 1944 havia feito com Jean Manzon, seu parceiro, uma entrevista de muito escândalo, de repercussão muito negativa, deixando o Chico numa situação muito triste e vexatória, e por isso, em 1944, essa entrevista fez com que nunca mais o Chico tivesse contato com a imprensa, chamada Grande Imprensa. Em 61, fazendo uma das minhas reportagens para o programa do Davi Nasser na TV Tupi, ele me confidenciou que a grande reportagem, uma das grandes reportagens da vida dele tinha sido com Chico Xavier, e que ele tinha um profundo arrependimento, mas que não tinha coragem de procurar um homem bom e honesto como o Chico para pedir perdão. E morreu em 1980, o Davi Nasser, sem pedir perdão a Chico Xavier, embora manifestando aqui ao velho repórter esse desejo em 61. Em 66, me transferindo para São Paulo, eu vim com aquela coisa natural de repórter, com a curiosidade, quem é esse Chico Xavier, que o Davi Nasser comentou comigo de tanto arrependimento, etc. Sabe os telespectadores também da nossa federação aqui de Goiás, que o Chico Xavier sempre esteve, pode ver que no Pinga Fogo, na primeira entrevista de 68 e muitas outras entrevistas, ele sempre manifestou muito mais ligação, carinho e amor por São Paulo do que pela própria capital dele, Belo Horizonte. Ele nasceu a 40 quilômetros de Belo Horizonte. Então, o Chico, totalmente ligado a São Paulo, fez, por usar a expressão popular, que acendesse em mim uma luzinha. 66, estou em São Paulo, eu digo, mas o Chico vinha sempre aqui. Comecei a saber quem era Chico Xavier. Apurei um pouco sobre a sua vida, baseado no que o Davi Nasser me havia falado. Resultado, 2 anos depois, de 68, através de um grupo de amigos, de reportagens, eu consegui, e de espíritas, consegui ser recebido por Chico Xavier no dia 2 de maio de 68. E depois de algumas horas de conversa, sem câmeras e microfones, o Chico disse uma frase que morreu sem nunca me dizer a sua tradução. Você é quem eu pensava. Pode trazer seus colegas que eu vou fazer a entrevista. Estamos 44 anos depois falando disso. Assim eu conheci o Chico. Bom, depois dessa entrevista de 1968, nós temos a grande entrevista de 1971, né, em que o Chico Xavier, de fato, foi a conhecimento do público, né, através da TV Tupi, onde você mesmo que foi o intermediador ali da entrevista, né, da reportagem. Então, qual foi o grande objetivo desse programa? O grande objetivo foi, sem dúvida nenhuma, trazer um grande impacto, e isso nós conseguimos, para a opinião pública, enfrentar um verdadeiro desafio, naquela época principalmente. O Brasil ostentava o título de maior nação católica do mundo, e sempre soubemos da verdadeira ojeriza, da campanha anunciada em todos os púlpitos pela Igreja Católica no mundo inteiro, especial no Brasil,
contra o espiritismo. Então não foi um desafio, mas foi uma atitude audaciosa de um repórter. O que era o Pinga Fogo? Um programa político, uma tribuna política que só se propunha entrevistar grandes empresários, mas principalmente políticos. Me ocorreu a ideia, em consequência do sucesso da minha entrevista de 68, durante aqueles 3 anos com o Chico comparecendo a muitos programas, porque a chamada grande imprensa teve coragem de procurar o Chico Xavier, e ele, por sua vez, passou a acreditar na honestidade dos repórteres. Muitas dessas entrevistas, eu estava nos estúdios da televisão com ele, em outros canais, que não era Tupi. Em 71, diante de todo aquele sucesso, eu arrisquei apontar o nome de Chico Xavier à direção da TV Tupi, como entrevistado do Pinga Fogo. Houve uma reação muito violenta por parte, não há tempo aqui para comentar detalhes, por parte dos diretores. Primeira preocupação deles era qual seria a reação da Igreja Católica. Eu impus a minha posição de repórter, exaustivamente usei argumentos durante vários dias e convenci a direção associada que deveria trazer o Chico para o programa Pinga Fogo. E a surpresa para o Brasil inteiro, para os espíritas, para a direção da TV Tupi, para o próprio repórter e para o Brasil, enfim, é que aquele programa foi assim um programa eletrizante no Brasil inteiro. Nós tivemos o maior índice de audiência da história da televisão em todas as épocas, até o dia de hoje, até esse século XXI, e a partir daí, segundo as grandes lideranças espíritas, começa do nosso Divaldo Pereira Franco, todos são unânimes em dizer que o divisor na história do Pinga Fogo, do espiritismo, foi o Chico Xavier no Pinga Fogo. O espiritismo no Brasil antes e depois do Pinga Fogo. Eu costumo dizer que o Brasil não se tornou espírita, mas os espíritas tiveram oportunidade e coragem de falar da sua obra social, do seu trabalho, da sua mensagem, porque Chico a todos encorajou para que isso acontecesse no Pinga Fogo, com a sua atitude e os riscos que correu de 2 programas com 7 horas ao vivo, tendo até ateus, absolutamente ateus, e fazendo entrevista com ele. Como o senhor disse, essa foi a maior audiência da história até da hoje. televisão brasileira. Por que o senhor acredita que isso aconteceu? Aí já é um pouco difícil. Eu creio que só o nosso Chico traria uma informação sobre isso. Estava escrito, sem dúvida nenhuma. E a sabedoria de Chico Xavier, a intuição de Chico Xavier, que também foi, é importante dizer, muitas vezes criticado por a partir daí foi criticado por algumas grandes lideranças espíritas que temiam a sua exagerada exposição perante o grande público. Mas o Chico era um sábio. Ele sabia o que estava fazendo, o que precisava fazer. O resultado está hoje aqui, num congresso bonito como esse aqui em Goiânia, esse 28º Congresso Espírita, os congressos que eu tenho participado pelo Brasil afora, em cada encontro de espíritas aqui, pelo todo o Brasil, a gente está vendo a imagem, a certeza, a convicção de Chico Xavier. Ou seja, a prova de que ele sabia que aquele era o momento necessário, até que dele mal muitos falassem. Um outro jornalista, o Reali Júnior, né? Reali Júnior. Ele desencarnou recentemente, né? E em uma das suas entrevistas ele conta que foi uma das maiores experiências profissionais da vida dele ter estado naquele programa, né? Da sua também? Também. Na minha vida, na vida do Reali Júnior, na vida de alguns grandes jornalistas que participaram, porque é importante dizer, e observe que o DVD está aí, do Pinga Fogo, produzido pela DVD Versátil, tem 8 horas e meia de DVDs gravados. Nós tivemos os indiferentes, céticos, como era o caso do Realinho, né, do Reali Júnior, mas nós tivemos espíritas, católicos, evangélicos, ateus, judeus, indiferentes e provocadores. Todos esses colegas fizeram parte dessas 2 bancadas, num total de 10 entrevistadores e mais 5 participações ao vivo no auditório. Então, realmente foi um programa desafio. Quem tiver interesse, então, de conhecer o programa, né, pode assistir o DVD, o livro nós temos também, né, para conhecer melhor.
Nós vamos para um breve intervalo e a gente volta já já. Nós estamos de volta com o nosso programa Encontro Fraterno, que é uma edição especial. Estamos transmitindo também para o programa Espaço Espírita e o canal Tá na Web. Nós estamos aqui com o grande jornalista Saulo Gomes e ele está nos contando um pouco da sua trajetória com o Chico Xavier. Saulo, depois do programa Pinga Fogo, o senhor passou a assessorar jornalisticamente o Chico Xavier, né? Como que foi essa convivência por esses 30 anos, mais de 30 anos? Olha, eu acho que a maior resposta que vou poder dar a todo o público, a partir dessa entrevista aqui em Goiás, aqui em Goiânia, é que eu vivi momentos assim de grande emoção, absolutamente surpreendentes. Há cenas muito curiosas, muito interessantes, muito chocantes, que também resultaram em grande prazer. Então, em verdade, eu guardei todos os documentos e as provas que fui recolhendo durante mais de 30 anos com o Chico Xavier. E no meu próximo livro, que estará sendo lançado em junho, no Brasil inteiro, chamado Nosso Chico, eu vou mostrar, inclusive, a importância do Chico fora das câmeras de televisão. O seu carinho, as suas visitas, a entidades diversas, os seus debates até com cientistas, coisas realmente espetaculares que foram vividas por um repórter ao lado de Chico Xavier. Porque depois da entrevista de 68, nós tornamos-nos amigos e até confidentes. Então, eu estou muito feliz por saber que o Chico Xavier confiou a mim a grande missão, que era inclusive uma lição de Emmanuel, que a melhor coisa que se pode fazer pelo Espiritismo é a sua divulgação. É o que eu faço, porque o Chico Xavier me ensinou como se faz. É importante nós fazermos esse programa justamente porque as pessoas nem sabem, né, que o Chico tinha alguém para auxiliar ele nesses momentos em que ele estava na mídia, né, como ele deveria se portar. E aí o senhor dava instruções para ele, como é que era? Nunca foi preciso. Chico Xavier nunca teve preocupação de saber, nem no Pinga Fogo, nem nas outras entrevistas, qual era a personalidade, qual era o caráter, qual era a intenção daquele ou daquela pessoa, daquele profissional ou daquela profissional que ele convidava para a entrevista. Por uma questão de confiança entre nós e por se sentir confortável com isso, muitas vezes ele sempre me convidava a estar com ele naquele programa, nesse ou naquele programa. E às vezes que eu estava livre de outra reportagem que pude, eu acompanhei e documentei para também contar no próximo trabalho meu os bastidores de alguns desses programas que sempre representaram grandes surpresas. Então, em verdade, eu fui um amigo de Chico Xavier. Vamos dizer assim, não só um repórter privilegiado por ele, mas um amigo fiel, honesto, como o Chico Xavier merecia, porque ele era fiel, honesto, humilde acima de tudo. Seu próximo livro, como o senhor falou, vai ser lançado agora esse ano, Nosso Chico, né? Nosso Chico. E ele fala sobre o quê? Ele fala um pouco da vida dele, e eu, principalmente, é que estou contando, mostrando os documentos que ficaram em meu poder, psicografia inéditas de coisas fantásticas, felizes entre nós, que guardei, os seus pedidos em favor de pessoas diversas. O Chico constantemente se aproveitava dos amigos mais próximos para pedir em favor de alguém, escola para um, auxílio para outro, socorro para muitos. E tudo isso, esses pedidos, esses documentos, essas cartinhas, essas revelações dele, eu fui guardando esses originais e vou publicá-los no livro. E fatos curiosíssimos, né? Nós vamos mostrar documentos importantes, inclusive de uma das histórias mais fantásticas de doação de Chico Xavier aqui no estado de Goiás. E o senhor auxiliava ele no sentido de quando ele tinha que dar uma entrevista, como que ele deveria falar, ou não? Não. O Chico era daquele jeito. Aliás, alguém teve um dia a audácia de dizer,
chegar para o Chico preocupado com a roupa que ele ia. Ele disse, mas meu filho, essa é a minha roupa. Chico não se preocupava com que, vou repetir, com que ia lhe perguntar e quem eram as pessoas que iam entrevistá-lo. Ele não precisava de orientação, muito ao contrário. Em verdade, na sua simplicidade e na sua mestria de vida, Chico nos dava sempre lição. Então, em verdade, eu que seguia os seus passos, os seus caminhos, porque ele ditava normas sem me falar. Nós vamos para um breve intervalo e a gente volta já já. Olá, vamos ver hoje um texto de Paulo de Tarso, que é a segunda carta que ele encaminha a Timóteo, um grande colaborador seu, capítulo 4, versículo 11. Ali há uma espécie de lamentação de Paulo de Tarso. Talvez a última, no momento em que ele se abre junto com o amigo e diz a Timóteo, somente Lucas está comigo. É interessante nós observarmos Paulo de Tarso, um homem que passou a sua vida inteira cercado de pessoas, ou perseguindo ou apoiando, ou auxiliando ou denegrindo, ou acompanhando ou apedrejando, mas sempre acompanhado. Mas há momentos na vida de todos nós, e Paulo não é exceção, em que ele se vê só. Paulo escreveu esta carta a Timóteo quando saiu da prisão. Sim, porque Paulo foi aprisionado 2 vezes em Roma. Na primeira, ele conseguiu ser libertado por Acácio Domício, um homem muito influente, que conseguiu a sua libertação. Na segunda vez, Nero conseguiu mandar matar Paulo de Tarso. Então, entre a primeira libertação e a segunda prisão, Paulo de Tarso se vê irremediavelmente só na cidade de Roma, que contava com mais de 1 milhão de habitantes naquela época. Apenas Lucas está comigo. Todo mundo abandonou Paulo. Ninguém queria saber da sua companhia, ninguém queria se envolver com ele. Muitos o maltrataram, antigos companheiros. E Paulo, então, observa a lição, que é essa. Há momentos na vida da gente em que nós estamos sós. Não desamparados da espiritualidade, mas sós aqui no plano físico. Há um momento na vida em que todos se afastam para que nós possamos tomar a decisão da nossa vida. Você, companheiro, já esteve no deserto? Já esteve só? Tomou a sua decisão? Paulo tomou. Continuou sendo, apesar da ameaça que sofria, o defensor do cristianismo, propagador da ideia da mensagem cristã. Jesus esteve no deserto. O Evangelho de Lucas nos fala. Quando você estiver no deserto, se a vida um dia te convidar, se todos te deixarem a sós, esse é um momento em que você vai mostrar o seu valor, a sua decisão
a sua determinação em avançar. Paulo, Jesus e todos nós. O Evangelho responde. Conheça a Lefé, livraria e editora da Federação Espírita do Estado de Goiás. Menores preços, obras selecionadas, conforto e garantia. Facilidade no pagamento, entrega a domicílio. Venha tomar um cafezinho com a gente. Estamos de volta com o nosso programa Encontro Fraterno, hoje em edição especial. Estamos transmitindo também para o programa Espaço Espírita da TBC News e também o canal Tá na Web. Nós estamos falando hoje com o jornalista Saulo Gomes e ele está nos contando um pouco sobre o Chico Xavier. Saulo, o senhor organizou os textos do livro As Mães de Chico Xavier, logo após a produção do filme, né? O que tem no livro que vai além do filme que nós assistimos em abril do ano passado, né? Olha, em verdade, eu fui convidado pela Estação Lula de Fortaleza para organizar os bastidores, fazer um livro que falasse dos bastidores do filme. E conheci o texto de dois grandes jornalistas lá de Fortaleza, uma moça chamada Ana Carla do Biela e um colega chamado Júlio Sonzol, dois extraordinários jornalistas, que produziram um trabalho magnífico, retratando muitos acontecimentos inéditos, curiosos, emoção dos artistas, alguns problemas e pequenos incidentes curiosos também durante a gravação do filme, etc. Só que de posse desse material, aí demos para o que se trata no filme. O filme é a história, baseado na história de três mães que de forma trágica perderam seus filhos e que tiveram um alento através de mensagens psicografadas por Chico Xavier. Por isso o livro, a exemplo do filme, trata de perdas, fundamentalmente de perdas. O aborto, a droga, o suicídio, estão contidos nesse texto. Diante desses temas que estavam no filme e que vieram para o livro, nos ocorreu a ideia de que nós não poderíamos ficar só nos bastidores. Então, nós fizemos uma pesquisa, revendo e relendo muitos trabalhos escritos por em torno de 10 grandes espíritas, 10, 11 grandes espíritas. O primeiro trabalho sobre Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, Carlos Bacelli, Terezinha Oliveira e alguns outros autores espíritas. Então, através de entrevistas, reportagens ou psicografias, o que esses autores espíritas escreveram sobre os temas aborto, suicídio, droga e morte, nós trouxemos esses textos para o livro. Há também uma outra parte muito importante, o depoimento de algumas das mães reais dessas histórias, mostrando fotografia dos seus filhos, mostrando as psicografias originais deixadas por Chico Xavier e cada uma contando a seu modo a emoção daquilo que representa, a emoção de ter ao lado de Chico Xavier recebido mensagem do seu filho, portanto, um conforto para a vida inteira. Então, em síntese, o livro tem os bastidores e todos esses temas à luz das psicografias, das entrevistas, dos debates de Chico Xavier, Divaldo Franco e os demais outros líderes espíritas que falei, autores espíritas. E qual foi a recepção dos espíritas ao livro e ao filme? A recepção não tem sido só para alegria nossa, a exemplo da primeira entrevista de 68, do Pinga Fogo de 71, do livro Pinga Fogo, ano passado, lançado quando do lançamento do filme, Chico Xavier, o filme, que é baseado principalmente no Pinga Fogo, as imagens, etc., e a montagem do filme, a reação foi exatamente surpreendente nesse aspecto. Espíritas e não espíritas, e um número maior, talvez, de não espíritas interessados em conhecer mais detalhes da história e dessas coisas fantásticas de Chico Xavier. E o livro, portanto, Pinga Fogo é um livro histórico, que você precisa ter em sua casa, porque ninguém tem ideia da importância
do que representa o Pinga Fogo como um marco nessa história do espiritismo. Agora, As Mães de Chico Xavier é uma lição de vida, fala de perdas como nunca se pôde ler. A soma é uma mensagem necessária à vida de cada um, porque a perda está no lar de todas as pessoas no mundo inteiro. As Mães de Chico Xavier realmente toca, né, no coração. Toca. Diferentemente assim, do filme do Chico Xavier, que contou a história dele, As Mães de Chico conta como ele agia, né, com as pessoas. Exato. E é muito bonito. O senhor também deu orientação para o filme do Chico Xavier? Absolutamente. Nunca dei orientação nem para os programas, nem para as entrevistas, nem para a primeira entrevista de 68, nem para o Pinga Fogo, e menos ainda para a produção dos filmes. Para a alegria nossa, quando Daniel Filho estava de posse do extraordinário texto, As Vidas de Chico Xavier, uma das biografias de Chico Xavier, feita pelo extraordinário jornalista Marcel Sotomayor, alguém lembrou ao Daniel que nós tínhamos o Pinga Fogo gravado em DVD, lançado em 2006, feito pela DVD Versátil. Então, o Daniel, na mesma hora, nos pediu esse vídeo, nós mandamos e liberamos. Autorizamos o uso. Este vídeo, há depoimentos do Daniel, dos artistas, durante mais de um mês foi assistido sucessivamente pelos artistas, técnicos, atores e diretores, para que eles entendessem o que era o Pinga Fogo, absorvessem a história do Chico do Pinga Fogo, e por isso, além do texto do Marcel Sotomayor, a imagem principal que está no livro, no filme, é exatamente o Pinga Fogo do terceiro minuto até o último minuto de filme. Então, perpetuamos a história do Pinga Fogo de Chico Xavier através do cinema. Eu tenho, inclusive, dito, e nas nossas palestras, falado dos 4 grandes momentos da imprensa na vida de Chico Xavier. Primeira entrevista de Clementina Alencar em 1935 no Globo, depois a entrevista de Davi Nasser, desastrada, sem dúvida nenhuma, em 1944, a minha entrevista de 68 e o Pinga Fogo de 71. E agora o cinema brasileiro, chamado Cinema Transcendental, fazendo grande sucesso, porque pouco mais de 10 milhões já foram ao cinema ver a série de filmes. Bezerra de Menezes, Chico Xavier, o filme, Nosso Lar, e agora, atualmente, As Mães de Chico Xavier, que me deu a oportunidade de trazer, muito mais do que o filme, essa história das mães para o livro. O cinema espírita, transcendental, ele vem crescendo muito, né? O senhor acredita que qual razão para isso tudo? O povo necessitava desta mensagem. E está embutido nela também o grande desejo e a grande lição que Chico Xavier, a inspiração que Chico Xavier deixou para que esse grupo de moços, liderados pelo Luiz Eduardo Girão, lá na Estação Luz em Fortaleza, trouxesse o teatro e o cinema transcendental. Então, é uma nova linha de trabalho que está surpreendentemente fazendo sucesso no cinema. Também devemos isso ao nosso Chico Xavier. E o que a mídia pode fazer para ajudar na divulgação do espiritismo? Eu creio que a mídia finalmente tem feito e bastante. Mais do que o repórter Saulo Gomes, em verdade, nós fomos apenas, a mola, o elemento propulsor de toda essa história pela confiança que Chico Xavier depositou no repórter em 1968. A partir daí, eu acho que nós não temos, nem os espíritas, nem os brasileiros, lamentar o trabalho da mídia. Quer dizer, o negativo, a má vontade, a divulgação defeituosa, deturpada em muitos casos, etc., isso há muitos anos deixou de existir, porque a força da mensagem deixada por Chico Xavier, através do nosso trabalho, foi realmente muito grande, o que fez com que hoje se pudesse dizer tranquilamente, a mídia tem correspondido e muito bem, em respeito ao trabalho de Chico Xavier. Saulo, nós agradecemos muito a sua presença aqui no nosso congresso e no nosso programa. Muito obrigada. E abraço os amigos do Brasil inteiro e aguardem, porque no nosso Chico, uma das maiores reportagens da minha vida está acontecendo entre Chico Xavier e os goianos. E eu vou contá-la. Muito obrigado pela acolhida e pelo convite. Agradeço aos telespectadores e nos vemos nos próximos programas.